Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês mais um pouco sobre a linguagem de programação da calculadora HP Prime. A calculadora HP Prime tem uma linguagem de programação própria chamada de HPPPL. É uma linguagem de programação de alto nível. Então você pode programar a sua calculadora para resolver questões relacionadas à área da engenharia ou de qualquer outra área que você desejar. Aqui no nosso caso, o foco é engenharia. Então, eu vou abrir a programação de um dos programas que eu criei para resolver uma questão de hidráulica do livro de mecânica de fluidos do Cengel e do Simbala. Eu vou abrir aqui a nossa questão e vou ler o enunciado para vocês. Se você já é aluno da área da engenharia, já conhece um pouco sobre a calculadora HP Prime, fica comigo até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu venho aqui na minha questão e a minha questão fala que água é drenada de um reservatório grande usando 2 tubos horizontais de plásticos conectados em série. Então é uma questão envolvendo rede de tubulações, né, dutos em série. O primeiro tubo tem 20 metros de comprimento, 10 centímetros de diâmetro, e o segundo tubo tem 35 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. O nível de água no reservatório é 18 metros acima do eixo central do tubo. A entrada do tubo tem arestas vivas e a contração entre os 2 tubos é repentina. Então, ou seja, ele está pedindo para me considerar a perda de carga localizada. Desprezando o efeito do fator de correção de energia cinética, a questão pede para determinar a vazão de descarga da água do reservatório. Para me conhecer essa vazão, eu tenho que calcular a velocidade de descarga desse reservatório. Então eu vou chamar o tubo de diâmetro maior de tubo 1 e o tubo de diâmetro menor de tubo 2. Vou vir aqui na minha calculadora, vou abrir os programas, ou o menu de programas, vou em Shift Program. Aqui eu tenho meu catálogo de programas. Vou clicar aqui em Pipe Networks, né, e é esse primeiro programa aqui, ó, tubos em série, versão em português, né, ou sistema internacional, né, e português. Então eu começo o programa usando o comando export, colocando o nome do programa e determinando os valores de entrada. Então os valores de entrada para calcular é diâmetro do tubo 1, diâmetro do tubo 2, comprimento do tubo 1, comprimento do tubo 2, rugosidade absoluta, perda de carga localizada no tubo 1, perda de carga localizada no tubo 2, a altura da superfície livre da água e o alfa, que tem a ver com o tipo de fluido. Nesse programa eu tenho a opção para até 10 tipos de fluido. Então, aqui eu tenho o comando begin, que eu inicio o programa, e aqui eu coloco as minhas variáveis locais, né? Velocidade, fator de atrito para os 2 tubos, vazão, Reynolds para os 2 tubos, rugosidade relativa, altura da superfície livre da água, perdas de carga do tubo 1, do tubo 2, perda de carga total e a gravidade. Se eu tiver uma constante, eu posso lançar diretamente a constante aqui, ó, tá? Igual eu coloquei aqui no caso da gravidade. Então eu começo os meus programas sempre com um case de restrição, colocando aqui as restrições iniciais. Eu tenho restrição para o H, que é a altura, né? Então eu coloco sempre assim, um valor bem alto e um valor bem baixo, para me ficar dentro desses limites. Então, por exemplo, se a altura for maior que 60, né, o programa vai parar e vai pedir para você diminuir o valor da altura, que 60 já é um valor exagerado para a altura da lâmina d'água. Da mesma maneira, eu tenho aqui restrições para o diâmetro do tubo 1, né, de meia polegada até 0,635, né, no caso 63 centímetros. Esse diâmetro ele é o diâmetro interno. Também a mesma coisa para o tubo 2, diâmetro do tubo 2, né, relação entre os diâmetros, comprimento do tubo 1 também, comprimento do tubo 2, relação entre os comprimentos dos tubos 1 e 2, rugosidade absoluta, né? A rugosidade pode ser 0, nesse caso aqui é 0 porque o tubo é de plástico, né? E mais restrições aqui para as perdas de carga localizada no tubo 1, tubo 2, e aqui encerra o case de restrição com default e end. Aqui eu tenho um outro case para definir o tipo de fluido, né? Então são 10 tipos de fluido. Nesse programa aqui eu tenho água a 10 graus, ou seja, se o alfa for 1, então eu tô falando que eu estou com escoamento de água a 10 graus. Se for 2, água a 15 graus. Se for 3, água a 20 graus. Se for 4, é água do mar a 0 graus. Se for 5, água do mar a 20 graus. Se for 6, óleo motor 20 graus. 7, óleo motor 40 graus. Se for 8, vai ser de gasolina a 20 graus. Se for 9, etanol 20 graus. E 10, querosene. Então eu tenho aqui uma diversidade, né, de tipos de fluido. Então eu tenho aqui também, né, aqui quando eu coloco se o alfa for diferente de 1, ou de 2, ou de 3, e até, no caso, até 10, né, o programa também para, né, e vai falar que tem alguma coisa errada, né, com o alfa.
com as opções, né, de tipo de fluido. Mais uma vez, defull e end, eu finalizo meu case, né, para a escolha do tipo de fluido. Aqui eu começo os cálculos, ó. Perceba que nem é uma coisa assim extremamente complexa. Então eu começo os cálculos aqui com um valor médio para fator de atrito, calculo a rugosidade relativa, né? E depois eu venho e já faço aqui, ó, um ciclo de repetição de cálculo. Aqui é que está o X da questão, né? Eu vou fazer um ciclo de repetição de cálculo até eu igualar alguns valores, alguns valores que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu começo aqui, ó, já calculando V2 com o comando iterate, já fazendo uma iteração para V2, um valor inicial. Depois, aqui acaba, né, a iteração, então foram 15 iterações, começando aqui com um valor de 8 metros por segundo para V2. Depois eu calculo V1, calculo aqui o HLR, que é uma perda de carga total. Depois calculo a vazão, Reynolds em 1, Reynolds em 2, volto para cá, para o começo. Se o Reynolds em 1 for menor que 2.300, menor ou igual, meu escoamento é laminar, e aqui eu tenho o F1 com a fórmula para escoamento laminar. Se não for, o F1 vai fazer uma iteração com a equação de Colebrook-White, que cobre os regimes de transição e turbulento. A mesma coisa aqui para o tubo 2, também. E aqui eu tenho mais algumas fórmulas, né? Eu tenho aqui minha perda de carga do tubo 1, o HL2, perda de carga do tubo 2, mais uma perda de carga total, o HL, né? Aqui eu estou somando HL1 e HL2, e esses cálculos, esse ciclo, ele vai se repetir até a perda de carga lá de cima do começo do ciclo, chamada de HLR, ela foi igual à perda de carga que está escrita no final do ciclo, aqui que eu chamo ela de HL, né? E esse 4 aqui, eu estou considerando que tem que ser igual, pelo menos até 4 casas depois da vírgula, né? E aqui encerrou o cálculo, né? O cálculo é esse ciclo de repetição. Aqui agora eu já tenho as plotagens, né? Que são as informações que eu quero que apareça na tela da calculadora, né? Então eu vou plotar a vazão, eu vou plotar a perda de carga, eu vou plotar aqui as informações no duto 1, Reynolds 1, fator de atrito, velocidade no tubo 1 e as informações no duto 2, né? Reynolds em 2, fator de atrito do tubo 2, velocidade de escoamento do tubo 2. Né? Então, esse é o programa. Aqui agora, aqui embaixo, eu já tenho aqui uma outra versão desse programa para unidades inglesas, né? E também em inglês, mas aqui não é o caso desse vídeo. O caso do nosso vídeo é aqui, encerra aqui em plotagem. Então, perceba que eu resolvo essa questão fazendo uma repetição, né? Fazendo um ciclo de repetições de cálculo, até eu igualar, né? Duas sentenças, né? Duas equações, no caso aqui, a perda de carga total. Então, eu vou vir aqui agora para a vista do CAS, vou chamar o programa, vou vir aqui em caixa de ferramenta, utilização, que é onde ficam os programas que você coloca na sua calculadora, Pipe Networks, e é esse primeiro, né? Sayers Pipes, português Brasil. Vou lançar os valores, né? O valor aqui do diâmetro do tubo 1, 0,1 metro. Diâmetro do tubo 2, 0,04 metro. Comprimento do tubo 1, 20 metros. Comprimento do tubo 2, 35 metros. Rugosidade absoluta, 0. Perda de carga localizada do tubo 1, que é a aresta viva, 0,5. Perda de carga localizada do tubo 2, que é a contração súbita, 0,46. Esses valores você pode encontrar num livro de hidráulica. A altura da superfície livre da água, 18 metros. 18 metros já é alto, viu? É uma altura assim também um pouco exagerada. E o meu alfa, né, que é o que tem a ver com o tipo de fluido, meu alfa é 2, né, porque o meu problema, né, ele cita água a 15 graus Celsius. Então, venho aqui agora e dou Enter. E eu já tenho todas as minhas respostas. Eu tenho aqui a minha vazão, que é o enunciado da minha questão pede, né, que é 5,95 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. A perda de carga total da tubulação, 16,86 metros, e as informações aqui de Reynolds, fator de atrito e velocidade, produto 1 e 2. A velocidade de descarga, então, é 4,73 metros por segundo. É isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Gostaram, pessoal? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais vídeos sobre a utilização da calculadora HP Prime. Um abraço, fui!